Olá, você que me acompanha através desse canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Se você entrou nesse canal é porque com certeza o assunto lhe chamou a atenção, o assunto lhe interessou, e que bom que esse assunto lhe interessou. Essa série, Os Segredos do Apocalipse, tem sido uma série muito importante na vida de muitas pessoas. E por quê? Porque o livro do Apocalipse é um livro extremamente complexo, um livro de difícil entendimento, um livro que demanda bastante cuidado na leitura do livro. Muitos até aconselham a não ler o livro do Apocalipse, mas eu penso que se o livro do Apocalipse está na Bíblia, ele deve ser estudado, ele deve ser lido, ele deve ser meditado. É claro que não é um livro fácil, não é um livro simples de ler, então, por isso eu entendo o conselho que muitos líderes dão. Mas esse vídeo tem esse objetivo: ajudar você a ler o Apocalipse e entender o que você está lendo, sem se assustar, sem ficar preocupado de ter alguma maldição lendo esse livro, de forma alguma. Então, esse vídeo tem esse objetivo: ajudar, auxiliar você a ler o Apocalipse e entender aquilo que está escrito no livro. Nós já fizemos 11 vídeos sobre os segredos do Apocalipse. Esse é o 12º vídeo dessa série. Então nós já falamos de N assuntos, não vou aqui reproduzi-los para não tomar o nosso tempo nesse vídeo. Esse 12º vídeo, nós estamos ainda no 7º selo. O 7º selo, como você já acompanhou nos outros vídeos, dentro do 7º selo, ele tem as 7 trombetas, o toque das 7 trombetas. Nós já falamos da primeira trombeta, já falamos da segunda trombeta, já falamos da terceira trombeta, já falamos da quarta trombeta, e nesse vídeo nós vamos estar falando acerca da quinta trombeta. E é uma trombeta, olha, meus amigos, se prepare para aquilo que você vai ouvir, para aquilo que você vai estudar com esse vídeo na quinta trombeta, porque, olha, deu muito trabalho para que eu pudesse resumir o conteúdo dessa quinta trombeta. Então, eu espero que você esteja com bastante expectativa para estudar comigo a quinta trombeta, porque tem muita coisa para falar nessa quinta trombeta. Antes de nós adentrarmos ao toque da quinta trombeta, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho das notificações. E por que eu peço para você se inscrever e ativar o sino das notificações? Porque toda vez que eu postar um vídeo, seja desse estudo, Os Segredos do Apocalipse, ou de qualquer outro estudo, ou qualquer outro vídeo que eu postar no meu canal, você vai ser informado e você vai poder agendar ali o horário que você melhor puder para assistir e estudar o vídeo. Então, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações e também comente aqui embaixo o que você está achando, a sua opinião, o seu comentário, a sua pergunta. É muito importante essas 3 etapas: se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, ativar o sininho das notificações, comentar aqui embaixo nos comentários, deixar a sua impressão daquilo que você assistiu e também curtir, dê aí um joinha aí no vídeo. Faça isso já, né? Porque senão é muito provável você assistir o vídeo e esquecer, terminar o vídeo e você esquecer de curtir o vídeo, tá bom? Então vamos para a quinta trombeta, o 7º selo. A quinta trombeta está contida no 7º selo, na abertura do 7º selo. Nós vamos trabalhar com Apocalipse, capítulo 9, a partir do versículo 1, iniciando aqui a quinta trombeta. Diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, esse juízo começa com a queda de uma estrela.
Essa estrela tem muitos significados que podem ser uma estrela. O que é essa estrela? Essa estrela pode significar um homem, né? Como citados os anjos das 7 igrejas da Ásia Menor, no início do livro do Apocalipse, que não é o foco do nosso estudo nesses vídeos. Nós iniciamos o estudo a partir do capítulo 4, que é a parte futurística, profética, mas os anjos que são chamados são os pastores das 7 igrejas, são os chamados de anjos. Então, e também são chamados de estrelas, as igrejas. Outra interpretação pode representar um ser angelical, um santo ou um anjo caído também. A estrela pode representar, dependendo do contexto. Pode significar também o próprio Satanás, que é o anjo do abismo. Então, em Isaías 14, verso 12, diz assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Nessa versão que eu peguei aqui aparece o nome Lúcifer, né? Esse nome vem do grego, algumas versões não aparece este nome, mas aqui aparece. Então, a estrela nesse caso, que o versículo que nós acabamos de ler cita, a estrela aqui é Satanás, o anjo caído. Apocalipse capítulo 9, verso 1, que nós acabamos de ler, tem a descrição do juízo da 5ª trombeta. É o primeiro ai que ocupa o espaço no versículo 11, né? Que ocupa os ais, né? Os 3 ais, que são as trombetas que vão ser tocadas. Esse é o primeiro ai, a 5ª trombeta, o primeiro ai que corresponde aos 11 versículos dos ais do juízo. Então, esse ai, ele tem muitos detalhes. Ou seja, quando eu falo esse ai, eu estou falando da 5ª trombeta. O outro ai é a 6ª trombeta e o outro ai é a 7ª trombeta. Então, a descrição dessa 5ª trombeta tem 11 versículos. E nós vamos explicar aqui detalhadamente. Há uma completa descrição da invasão por parte das hostes infernais da maldade e o que elas são. O espaço grande dado a essa visão, de 11 versículos, por causa da tremenda modificação para pior que isso trará para toda a humanidade. Então, eu dividi aqui essa trombeta em 3 sessões. Na primeira sessão é a descrição geral. É uma descrição geral, que vai do versículo 1 ao versículo 6. Na segunda sessão é uma descrição específica das características dos gafanhotos infernais. Então, a segunda sessão é uma descrição das características dos gafanhotos infernais, do versículo 7 ao versículo 10, sempre do capítulo 9. E a terceira sessão, que é finalizando aí a 5ª trombeta, a descrição do anjo do abismo, o rei dos gafanhotos, no verso 11. Então, dividir em 3 etapas, e ainda assim, dividindo em 3 etapas, fica muita coisa do lado de fora. Mas eu resumi em 3 etapas para ficar mais fácil do seu entendimento. Na primeira etapa é uma descrição geral, na segunda etapa é uma descrição das características dos gafanhotos infernais, na terceira etapa eu dou uma explicação sobre o anjo do abismo, o rei dos gafanhotos. Então, nós vamos começar pela descrição geral, né, do verso 1 ao verso 6. Nós vamos citar aqui o segundo versículo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Apocalipse, capítulo 9, versículo 2. Então, e abriu o poço do abismo. O que isso significa?
Alguns estudiosos traduzem por fenda do abismo. Isso porque o termo grego, né, fear, P-H-E-A-R, fear, tem esse sentido de fenda do abismo. Mas o poço do abismo aqui não quer dizer apenas abismo. Veja que fala poço do abismo. Significa um poço dentro do abismo. Isso dá um sentido do mais interior, mais baixo. Se a palavra abismo já fala de algo, né, profundo, imagina um poço dentro do abismo. Esse é o significado aqui daquilo que a Bíblia está falando, o poço do abismo. Então, nas cartas de Pedro e Judas, né, a carta de Judas, você deve estar assustado, Judas não é o traidor, não é o Judas de Cariotes, né, conhecido como Judas Iscariotes. Cariotes é o nome da cidade de onde Judas veio. Não, esse é outro Judas, que é a carta de Judas, que está um pouco antes de Apocalipse. Nós encontramos ali nas duas cartas os anjos que estão aprisionados, os seres espirituais da maldade que estão aprisionados. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. 2 Pedro 2, 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para os dias do juízo. Ficando reservados para o juízo. São esses aprisionados no abismo. Judas, como eu citei duas cartas, já citei a primeira, Pedro, citando a segunda carta. Judas, capítulo 1, verso 6. Judas só tem um capítulo. Diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia, que é o caso aqui agora da quinta trombeta, onde eles serão soltos. Então, no contexto teológico e no contexto bíblico, este lugar é chamado região tenebrosa, região melancólica, onde se passa uma existência consciente, porém triste, inativa, longe de Deus. Então, o Salmo 9, verso 17, fala sobre esse lugar. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, que é esse poço do abismo. Há uma tradição judaica onde o poço do abismo era reputado como um lugar que abrigava os espíritos em prisão. Então, também aqui confirmando o que nós estamos falando. Então, o poço do abismo, onde estão e serão libertados, estão aprisionados os espíritos que serão libertados nessa quinta trombeta, que é a que está em foco nesse momento. Continuando aqui ainda a descrição geral. Apocalipse capítulo 9, verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Ainda na descrição geral, os terríveis gafanhotos não são como esses animaizinhos pequenininhos, não. Eles são anjos decaídos, que por expressa ordem de Deus, estão aprisionados na escuridão. Então, quando fala gafanhotos, não imagine aqueles seres pequeninos, não. São os anjos decaídos, aprisionados na escuridão. Nós vamos falar mais sobre as características deles e você vai ver que não tem relação com esse animalzinho que você conhece hoje. São seres espirituais do mundo tenebroso e são apresentados com um aspecto espantoso, terrível, tenebroso. Os gafanhotos infernais estão no poço do abismo, devidamente equipados com as suas armas destruidoras contra aqueles que viverem no tempo do fim. Então, não são
esses animaizinhos que você conhece, esses insetos, não. São seres infernais horripilantes. Essa é a palavra melhor. Continuando ainda na descrição geral, só que agora no versículo 4, do capítulo 9. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Apocalipse 9:4. Na 8ª praga no Egito, os gafanhotos formavam uma nuvem, se uniam e formavam uma nuvem de destruição. Aqui não. Eles saem de uma espessa nuvem de escuridão para atacar. Veja, né, a diferença. Os gafanhotos da 8ª praga do Egito, lembra da praga do Egito? Eles formam uma nuvem para destruir. Esses, como gafanhotos, eles saem da escuridão, da nuvem espessa da escuridão. Eles terão ferrões nas caudas, como se fossem escorpiões, com os ferrões que feriam e não com a boca. Você sabe que os gafanhotos eles vêm comendo. Esses não. Eles vão ferir com os ferrões que estão nas caudas, como fazem, né? Como fazem os gafanhotos naturais. Eles vão com a boca, mas esses não. Eles vão com a cauda, né? Fazendo a destruição. Na realidade, esses gafanhotos têm uma certa inteligência. Por quê? Porque o texto diz que lhes foi proibido tocar na vegetação, nas árvores, nas plantas. Os gafanhotos naturais, eles não têm rei. Agora, esses gafanhotos, que são do poço do abismo, eles têm rei. Os gafanhotos naturais, esses gafanhotos, melhor dizendo, esses gafanhotos do poço do abismo, eles têm uma certa inteligência, como já citei. E por quê? Porque a eles foi dado orientação específica do que não podiam fazer. Então, eles estavam ali sob uma ordem, então eles tinham uma certa inteligência. Continuando a descrição dos seres infernais. Apocalipse capítulo 9, versos 5 e 6. Terminando aqui a primeira parte da descrição geral. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Veja, 5 meses. Não foi permitido tirar a vida. Veja, não os matem, mas por 5 meses vocês vão maltratá-los. Essa expressão será repetida no verso 10, que nós vamos já estudar, desse capítulo 9. É a extensão normal da vida do gafanhoto. Ou seja, os gafanhotos, eles têm 5 meses de vida, né? Nós vamos já falar sobre isso. Nós temos que observar 2 pontos aqui, nesse texto. As interpretações históricas desse texto, e os gafanhotos de uma forma literal. Então vamos a essas 2 interpretações ainda na descrição geral. Algumas interpretações históricas pensam que esse número simboliza a um período mais longo, ou seja, os 5 meses, pois cada dia seria igual a um mês ou algum período de tempo. Depois procuram encaixar o resultado em algum evento histórico, normalmente de caráter militar, como alguma guerra. Então, aqueles que interpretam o texto que nós acabamos de ler, o versículo 5 e 6, que interpretam na visão histórica, dizem que esses eventos já aconteceram em um dado momento histórico. Então, essa é uma visão. Mas há uma outra visão, que esses gafanhotos são literais.
né? O gafanhoto, ele nasce na primavera e morre no fim do verão. Exatamente 5 meses. Durante esse tempo, ele se mostra ativo, né? Ele se mostra bem ativo. A praga dos gafanhotos sobrenaturais durará 5 meses. As águas do dilúvio prevaleceram 5 meses também. Você pode atestar isso em Gênesis 7:11 e Gênesis 8, versículo 4, né, que vai falar que começou no primeiro mês e vai falar do final, né, das águas que ficaram sobre o dilúvio. Também 5 meses, ali as águas do juízo, e aqui os gafanhotos do juízo. Aqui notamos a preocupação em poupar a vida dos homens, embora sobre o aguilhão da dor. Tiveram prazo, mas não buscaram a vida, buscaram a morte, inutilmente. Então, nós vemos aqui, na descrição geral ainda, que os homens buscando a morte de maneira incessante. Continuando ainda na descrição geral, e a morte fugirá deles. Vamos falar desse ponto, os homens buscando a morte. Os gafanhotos infernais receberam um poder semelhante ao dos escorpiões. Veja que associação tenebrosa. Esta é a única passagem na Bíblia que a morte foge dos homens, ao invés do homem fugir da morte. Hoje, na nossa época atual, o homem foge da morte. Mas naquela época, o homem, ele vai fugir da vida, ele vai buscar a morte. Isso é muito forte. Os homens da quinta trombeta se transformarão em um verdadeiro comando suicida. Porém, os seus intentos serão frustrados, pois a morte estará presa naqueles dias. Olha que coisa! A morte não terá poder nesse tempo. Eles vão buscar a morte, mas não vão achá-la. E vão ter que passar pelo sofrimento tenebroso que está sendo narrado aqui nesse vídeo. O sofrimento será tamanho que todos concordarão naquela época, naquele tempo, que melhor seria morrer do que sofrer e passar por tanta agonia. E isso é consequência do pecado que leva o homem a esse extremo. Esse é o resultado da queda do homem. Vamos para a descrição específica agora dos gafanhotos infernais. Então, do verso 7 ao verso 10, é a segunda parte da descrição agora específica. Falamos da descrição geral, agora vamos para a descrição, as características dos gafanhotos. Então veja, esses versos do 7 ao 10 descrevem 9 características dos terríveis gafanhotos. 9 características, nós vamos citar uma por uma. Vamos citando, e à medida que formos apresentando os versículos, explicando mesmo, vamos aí elucidando para você cada característica, iniciando do verso 7. Apocalipse capítulo 9, verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos, aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Apocalipse 9, 7. Então vamos lá. Cavalos aparelhados para a guerra. O que significa isso? A descrição dos animais é horripilante, é hedionda, ou seja, é horrível, é terrível. João nada viu na terra que ele pudesse comparar a essas criaturas terríveis, vindas do mundo exterior. Teve de servir-se dos mais desconexos elementos comparativos para descrever a monstruosidade desses seres infernais. Então, ele teve que, no que ele estava vendo, buscando paralelos daquilo que ele conhecia para descrever o que ele estava vendo. Imagina a visão horrenda que ele teve. Eles são vistos equipados
Isso indica que eles pertenciam a uma ordem de guerreiros vindos do poço do abismo, né? Então, nós vemos aí cavalos aparelhados para a guerra. O cavalo é rápido, forte e produz morte sem misericórdia. Quando o cavalo sai disparado e se ele passar por cima de alguém, a morte vai ser imediata e ele não vai parar de correr. Ele vai continuar como um cavalo desesperado. Continuando aqui a descrição específica dos gafanhotos, as suas características, né? Então, primeira característica, como cavalos, né? E a segunda característica está aqui, Apocalipse 9:7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Esse foi o primeiro. E sobre as suas cabeças havia umas coroas como de ouro. Então vamos falar dessas coroas de ouro. Alguns intérpretes observam que as cabeças dos animais terminam em forma de coroa, como se fosse de ouro. Então, o texto nos leva a pensar que os gafanhotos pertenciam a uma ordem real no poço do abismo, no qual eles tinham um rei. E quem era o rei? O rei dos terrores, né? Chamado dessa forma lá no livro de Jó, o rei dos terrores. Então, o rei, claro, o próprio Satanás. Então, a segunda característica aí, eles tinham coroas de ouro. A primeira, eles eram como cavalos aparelhados para a guerra. A terceira, os seus rostos eram como o rosto de homens. Não são homens no sentido literal da palavra, são como homens de guerra. Então, não é um semblante, né, belo, bonito, não. São homens sisudos, são rostos horripilantes de quem está indo para a guerra, quem está com, como a gente diz na expressão de hoje, sangue nos olhos, né? É uma expressão usada como alguém que está com muita ira, com muita raiva, indo para a guerra, mesmo, indo para o abate, ok? Para abater. Então, essa é a visão. Ezequiel capítulo 3, verso 9, diz assim: fiz como diamante a tua fronte, mas mais forte do que a pederneira. Não os temais, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Então, falando aí desses rostos que são horríveis, né, com olhos e com expressão terrível. Continuando ainda a descrição específica dos gafanhotos infernais. Versículo 8 do capítulo 9 de Apocalipse. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Então aqui a quarta característica desse gafanhoto infernal. Os seus cabelos eram como cabelos de mulheres. Então há muitas interpretações acerca dessa característica. Primeiro, que os cabelos seriam antenas. Segundo um provérbio árabe, o gafanhoto tem cabeça de cavalo, peito de leão, pés de camelo, corpo de serpente e antenas como cabelos de mulheres. Essa seria uma das interpretações. A segunda eram monstros cabeludos, como são descritos por Isaías. Então, lá em Isaías, capítulo 13, verso 21, diz assim: mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. Essa palavra que aparece no final, sátiros, essa palavra vem do hebraico, da palavra sair, que significa cabeludo. Isso aponta para um demônio, né, denominado demônio feminino da noite. Então, é essa a explicação dessa característica de um espírito, né, cabeludo como cabelo de mulheres. Ok? Então, essa quarta característica.
A quinta característica, ainda no verso 8, e os seus dentes eram como de leões. Dentes como de leões. Essa é a figura, dentes como de leões, é emprestada do livro de Joel. Joel capítulo 1, verso 6. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são como de leões e tem queixadas de um leão velho. Então isso significa, o que significa esses dentes como de leão? Significa a sua terrível capacidade de destruição, a sua voracidade brutal, e incessante em devorar, dentes afiados para devorar. A implicação desta figura é que os terríveis gafanhotos nascidos da fumaça, da escuridão espessa, são cruéis, selvagens e implacáveis no tormento que causarão aos homens sem Deus. Então, essa expressão, que é a quinta característica das 9 que nós estamos citando aqui, da segunda parte, da descrição específica dos gafanhotos infernais, que vai até o verso 10, ela diz que esses dentes é uma voracidade incessante em devorar, em destruir. Continuando aqui, as descrições infernais agora no verso 9 do capítulo 9. Diz assim: e tinham couraças como couraças de ferro. Essa é a sexta característica. Aqui, nesse versículo 9 do capítulo 9 do Apocalipse, nós temos aqui a sexta e a sétima característica dos gafanhotos, as suas couraças e o ruído temível de suas asas. Vamos começar pela sexta. As couraças como couraças de ferro. Esses agentes infernais da maldade, de tortura, são imunes a qualquer destruição pessoal. É isso que significa essa couraça. Eles estão protegidos. Isso nos faz lembrar do grande general filisteu por nome Golias. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, 1 Samuel 17, 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Ele, sem dúvida alguma, foi um enviado do inferno, um enviado de Satanás. Assim como esses seres espirituais da maldade são enviados do inferno, das profundezas do inferno, como nós falamos, do poço do abismo, que é um lugar profundo dentro do abismo. Ou seja, serão semelhantes, mas esses que vêm do poço do abismo terão uma ação num grau extremamente supremo do que foi Golias, do que foi o adversário de Davi Meller, do rei Davi. Continuando aqui, agora na sétima característica, e o ruído das suas asas, no verso 9. Esta expressão tem o seu paralelo também no livro de Joel, que nós citamos agora há pouco também. Joel capítulo 2, verso 5. Como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo, que consome a pragana, como um povo poderoso, posto em ordem para combate. Então, o quadro que temos aqui é o avanço do enxame de gafanhotos infernais e a total incapacidade de resistir a eles. E quando diz, e como ouvir o som das rodas de carros e o sacolejar dos cavalos, que é citado aqui em Joel, o ruído das asas, que ele está falando, aí Joel capítulo 2, verso 4, ele diz assim, a sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Então, deixa eu esmiuçar aqui para você. O que ele está dizendo? O ruído das asas fazem barulhos, como os barulhos de carros com cavalos que vêm contra
você. Imagina ouvindo aquele barulho infernal vindo contra e aumentando cada vez mais. Esses são o barulho das asas dos anjos, que eles vêm, né, voando desses gafanhotos infernais, e de longe dá para ouvir o estrondo das asas e um medo terrível que vai causar, ou seja, um barulho, um estrondo medonho que causa muito espanto. Então, a sétima característica desses gafanhotos infernais. A oitava característica está no capítulo 9, verso 10, que nesse versículo está a oitava e a última característica desses gafanhotos infernais. E tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões. Então vamos lá, a cauda semelhante aos escorpiões. Deixa eu ler o versículo todo. E os aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então, a oitava característica era que eles tinham caudas semelhantes aos dos escorpiões. Os especialistas dizem que o escorpião sacode a cauda constantemente a fim de atacar, ou seja, ele está sacudindo a cauda, indicando que ele está pronto para atacar. E que o tormento causado por uma picada de escorpião é muito severo. É uma dor muito, muito grande. É uma dor terrível. Tudo isso e muito mais acontecerá no período da grande tribulação, e naquele dia será num nível muito, muito maior. Ele cita aqui a dor da picada do escorpião para que eu e você tenhamos uma ideia da dor que será naqueles dias, mas será num grau muito, muito maior. Será horripilante, não só os animais, mas também as consequências daquilo que eles vão fazer. Lembrando que os homens estão proibidos de morrer, então eles têm que passar pela dor suprema. Eu imagino até que desmaiarão e voltarão em si, continuarão a sofrer, desmaiarão, voltarão em si, continuarão a sofrer, de tamanha a dor, de tamanho o sofrimento. Então, a oitava característica é que eles terão cauda semelhante à dos escorpiões. A nona característica, e os aguilhões nas caudas. Isso tem a representação da força espiritual do mal. Ou seja, a força tamanha, tão grande, que só pode ser resistida com uma força superior, a força do Espírito de Deus. Então, Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, verso 19, diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder nós temos hoje, mas naquela época, esse poder eles não terão, porque eles serão pisoteados, esmagados, eles serão torturados por essas hostes infernais da maldade. Então, resumindo aqui, todas essas características, nós falamos a primeira característica, são os gafanhotos, mas que têm malícia de escorpiões. Na segunda característica, avançam como soldados, pronto para a batalha. Na terceira, usam coroas. Na quarta, tem a semelhança de homens e o seu rosto. Na quinta, há algo feminino em sua aparência. Na sexta, em sua ferocidade, são como os leões, não é? Na sétima, o ruído das suas asas para causar espanto e medo. A oitava, as caudas são semelhantes a de escorpiões. E a nona, os aguilhões nas suas caudas. Aqui a descrição está completa dos gafanhotos. Vamos para a última parte, que é a descrição do anjo do abismo, o rei dos gafanhotos, o verso 9. Apocalipse, capítulo 9, verso 11. Apocalipse, capítulo 9, verso 11. E tinha sobre si um rei, o anjo do abismo.
Em hebreu, é o seu nome Abaddon, e em grego, Apolion. O anjo do abismo, que recebe aqui dois nomes. O anjo do abismo, é claro, é o próprio Satanás, o rei das trevas. Ele é citado em 7 livros no Primeiro Testamento e em 19 no Novo Testamento. Ele tem 25 nomes na Bíblia. Por quê? Porque ele é um enganador. A sua identidade é engano, é falsa. Ele é o rei dos terrores, como está aqui Jó 18,14. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Então, esse é o próprio Satanás. Os dois nomes, Abaddon e Apolion. Esse nome aparece em Jó 31,12, porque é fogo que consome até a perdição, desraigaria toda a minha renda. Ou seja, como nessa versão que eu li, não aparece o nome Abaddon, mas no texto original, Abaddon aparece como que consome tudo. Ele é o destruidor, ele é o devorador, ele é o causador da ruína. O nome também tem a tradução, pode ser traduzido como morte, sinônimo de Sheol, que é o local para onde vão os mortos. Sheol, que é inferno, Hades, que é inferno também, que é o mundo invisível dos mortos. E essa é a proposta do diabo. Ele veio para destruir, ele veio para acabar, ele veio para devorar, ele veio para causar ruína. João traduz o termo hebraico Abaddon para o grego Apolion, que também significa destruição, que também significa o fim, significa aniquilação. E o nosso Senhor Yeshua, que é Jesus, ele falou em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aqui nós concluímos aqui a quinta trombeta, muito detalhe, tentei resumir ao máximo, sem perder ali as partes mais importantes. Se ficou complicado, volta esse vídeo, assiste novamente esse vídeo, acompanhando aí com a sua Bíblia, fazendo aí as suas anotações, para que você tenha um entendimento. Espero que esse vídeo possa lhe ajudar a ter um entendimento melhor. Quinta trombeta, uma trombeta muito detalhista. Ainda tem 2 ais, que é a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, que nós vamos falar nos próximos vídeos. Tá bom? Não se esqueça, se inscreva, ative as notificações, curta o vídeo, comente, fique à vontade, desfrute desse material e eu espero que seja importante para você. Deus abençoe a sua vida e fique em paz.